Bem, devido a algumas questões aí que surgiram em relação ao software livre, nós resolvemos gravar esse vídeo. A nossa querida amiga Eloá teve uma dúvida, ela falou: por que você não escreve um texto ou faz um vídeo aí explicando em linhas gerais o que significa? Então vamos lá, vamos chegar aí e fazer o nosso vídeo, tá? A primeira questão é: o que vem a ser o software livre de código aberto? Ele significa que ele pode ser usado livremente, sem restrições, e tem o código-fonte aberto para que qualquer pessoa possa fazer modificações ou simplesmente consultar se o software só faz aquilo mesmo que você pagou para ele fazer, ou ele faz alguma outra coisa escondida que você não saiba, tá? Então o software livre vem a ser isso, ele vem a ser aberto e é livre para ser distribuído, modificado à vontade. Geralmente é desenvolvido por uma comunidade de pessoas, com ou sem interesses financeiros. Uma outra questão que nos chamam a atenção é: como surgiu a ideia do software livre? Existia uma pessoa que trabalhava numa grande corporação norte-americana, ele chamava-se Richard Stallman. Ele era um norte-americano com ideais socialistas, mas era um grande programador. E ele sentia dificuldade toda vez que ele precisava mexer numa impressora, ele tinha que pedir autorização para a empresa para poder modificar. O que ele fez? Ele fez a engenharia reversa do código-fonte do driver da impressora, escreveu o seu código e resolveu distribuir para todo mundo que tinha o problema. Aí ele resolveu, junto com outros programadores, a ideia na época ela se expandiu, a criar o GPL, que é a licença que rege o software livre e que também rege essas questões relacionadas ao software livre. Bom, o que Richard Stallman fez? Ele gerou um marco e criou o GNU. Em 1991, um finlandês chamado Linus Torvalds criou um kernel gratuito da versão do Unix, que é um sistema operacional largamente usado na década de 60, 70, 80 e é usado até hoje, só que somente existiam versões comerciais, pagas e que você não poderia modificá-las nunca. Então, o que aconteceu? Linus Torvalds criou o primeiro kernel. O que é o kernel? Ele é a base do sistema operacional. Só o kernel não basta para você ter um sistema operacional. Mas o que Linus Torvalds fez foi lançar o kernel. A partir desse kernel que Linus Torvalds lançou, muitos outros desenvolvedores começaram a criar programas para ser distribuído livremente, que eram anexados ao kernel chamado de Linux, aí gerando as distribuições. Tem a Debian, na época tinha a Debian, a Red Hat e Slackware, eram as três edições principais do Linux. A Debian voltada para o meio acadêmico, a Slackware era uma versão de nerds, escovador de bits, né? E a Red Hat, que era a mais comercial, assim, vamos dizer. A que mais prosperou mesmo foi a Debian, porque hoje gerou N distribuições. Bom, então a partir desse momento, a comunidade começou a se comunicar pela internet, que estava no seu começo. Tá? Em 91, 92, estava no começo, no mundo acadêmico ela já estava fervilhando. Então, eles começaram a criar programas e foram anexando para criar o sistema operacional que a gente chama genericamente de Linux. Mas lembre-se, o Linux é só o kernel. Eu acho que está bem entendida essa ideia? Então vamos para a próxima pergunta. Uma outra pergunta que fazem é: o software livre, ele é grátis? Via de regra é. Só que às vezes as pessoas vivem do software, elas dependem disso, e elas podem cobrar para criar um software ou mesmo para modificar um software que já existe, ou cobrar até para instalá-lo. Muitas pessoas vivem disso, honestamente vivem disso. Elas vão cobrar um preço bem mais barato, vai ter a manutenção personalizada, etc. Então tem N vantagens. Uma outra pergunta: quais as diferenças primordiais entre o software livre de código aberto e um software comercial ou proprietário?
Bom, no caso do software proprietário, em primeiro lugar, você não permite modificações. O que o cara criou, você não vai modificar. Outra coisa, você não sabe o que tem dentro dos programas. Se o cara quiser colocar um espião dentro do seu programa, dentro do seu sistema operacional, ele coloca e você não vai saber, porque ele está fechado dentro de um pacote que lhe é vendido. Em geral, ele tem um custo. Hoje, um custo alto, vamos dizer assim. Hoje, um Windows não sai por menos de R$400, tá? Um pacote Office aí, um Professional, R$800. Um pacote da Adobe, eu não vou nem falar para você, AutoCAD, 10 mil, 12 mil reais. Um pacote para você automatizar seu escritório contábil, aí você vai pagar uma mensalidade sempre alta, de mil e poucos reais por mês. Então, ele tem um custo alto, geralmente, né? Obviamente, há exceções. É feito por uma empresa ou uma pessoa, pode acontecer isso também. No software livre, ele já permite que você modifique e olhe o que o seu programa faz. O importante é você olhar o que o seu programa faz, tá? Isso é muito importante, porque se você tem dados que sejam sigilosos, é bom saber o que o seu programa está mandando, para onde está mandando e o que está mandando, tá? No software livre, você sabe o que tem dentro dele. Como eu acabei de explicar aí, você sabe o que tem dentro dele. Bom, geralmente é grátis ou custos mais baixos. Essa é uma outra questão. Tem gente que faz o software, distribui. Eu mesmo já tenho vários softwares aí que já foram distribuídos gratuitamente. São softwares geralmente simples ou a custos mais baixos. Também desenvolvo software que vão ser livres. Não vou segurar o código-fonte para mim. Quem quiser usar e modificar e melhorar ele e ganhar em cima, pode ganhar em cima. Ou a empresa que me contratou vai me pagar para fazer modificações no futuro. Então tem essa questão de ser o custo mais baixo, tá? E também são feitos por pessoas, por comunidades ou por empresas que mantêm o seu foco em ganhar pelo serviço e não ganhar pela propriedade do programa ou do software. A diferença básica reside aí. Você vai ganhar pelo seu trabalho apenas, pela sua valia, não pela propriedade. Eu já comecei a pincelar esse assunto, agora a próxima pergunta é: como se lucra com o software livre? Ah, mas se você vai dar de graça, você não vai ter lucro. Na verdade, eu penso no mundo assim, onde você tem um Bill Gates, você poderia ter milhares de Eduardos Estelas lucrando bem menos. Por que você ter milhares? Não, talvez milhões, porque a fortuna do Bill Gates é muito grande. E não é só Bill Gates, você tem grandes empresários no ramo de software espalhado o mundo afora. Brasil afora está cheio desses grandes empresários que dominam um nicho de mercado e você acaba ficando sem opção. No caso do software livre, o lucro vai ser para a pessoa ou a comunidade ou aquela pequena e média empresa que está a fim mesmo de contribuir com a sociedade e viver disso. Nada mais honesto e justo, certo? E no software proprietário não. O detentor do direito autoral, ele ganha somente em cima da propriedade do software. Vai fornecer algumas bugigangas acessórias, como suporte, etc, etc. Mas isso não é o que ele ganha. Ele vai ganhar só em cima da propriedade, mantendo algo preso para si, que vai lhe garantir anos e anos de lucro fácil e sem trabalho. Ou seja, você acaba atrasando o desenvolvimento das coisas devido à propriedade do software. Se fosse o software livre, outro já daria outra ideia e já teria uma expansão enorme. Então, vamos pensar direito o que é realmente o software livre e que revolução ele traz pelo mundo. Por que não houve isso antes? Porque o software primeiramente historicamente foi uma forma que tem-se os meios de produção a custos baratos. Qualquer um com um PCzinho meia boca antigo pode fazer software livre, desde que estude, entenda e faça acontecer. Essa é a diferença entre o software livre
e o software proprietário, e dá para viver com o software livre. Em vez de você ter uma pessoa lucrando milhões e talvez bilhões, você vai ter milhares de pessoas vivendo a sua vida em paz.